Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Casa de Cultura do Parque. Essa noite a gente vai dar continuidade ao projeto Mirante. O Chico Sá já está por aqui, deixa eu recebê-lo e a gente vai ter uma conversa boa essa noite. Vamos lá? Aguardando. Mamãe. Opa. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Casa de Cultura do Parque. Essa é mais uma edição do projeto Mirante da Casa. É um projeto que a ideia é descortinar horizontes, que a gente possa falar do mundo pós-pandemia. E hoje nós recebemos aqui o escritor e cronista de comportamento, cronista futebolístico, jornalista, Chico Sá, para conversar com a gente sobre jornalismo nos tempos do cólera. Para quem não sabe, nos tempos do cólera é uma brincadeira, uma ambiguidade aí com cólera de raiva, cólera de doença. Eu me baseei um pouco, me inspirei um pouco no livro do Gabriel Garcia Marques. Queria agradecer, Chico Sá, pela presença, perguntar, você me ouve bem aí? Escuto bem, Gabriel, bacana estar aqui com vocês da Casa de Cultura do Parque. Vamos embora, e abençoados pelo Gabriel Garcia Marques, que é um grande patrono aí para a nossa conversa, de certa forma. Exatamente, exatamente. E essa noite a gente vai falar bastante aqui de cultura, de literatura, de cinema. É um projeto educativo. Eu faço questão de falar isso para vocês, inclusive porque eu estou na frente de um jornalista que tem vasta experiência aí com entrevista. Eu não sou um entrevistador, mas eu separei aqui algumas perguntinhas, de modo que a gente vai levar isso, né, como um diálogo, uma conversa, e a gente vai saltando de temas aqui livremente. Essa live, para quem não sabe, isso já foi conversado com o Chico, ela é um meio, ela não é um fim em si mesma. Então eu quero dizer para vocês que essa conversa nossa vai ser carregada de referências, de livro, a gente vai falar de autor, de cineasta, né? De alguns outros tempos aí do Brasil, para depois a gente começar a falar de política propriamente dita. E, enfim, essas referências estarão lá na nossa página do YouTube para que vocês, todos e todas, possam acompanhar. Vamos lá. Ô Chico, eu tive o privilégio e a oportunidade de estudar cinema, né? Num primeiro momento e num segundo momento, na minha pós-graduação, eu fiz literatura. Eu tive a sorte de ter acompanhado alguns medalhões da USP, de assistir aula show em cinema, etc. Mas eu confesso para você que onde eu aprendi mesmo, né, onde eu aprendi, inclusive ouvindo os meus colegas, contrariando a norma culta, a liturgia acadêmica, foi no boteco. Né? Digamos que os meus anos de formação, né, goetheanos, foram no bar. Daí que eu fiquei pensando que vários países têm o seu reduto intelectual literário. Né? Em Portugal eles costumam chamar de tasquinha, em Cuba eles chamam de bodega, em alguns lugares da Europa eles chamam de pub. Né? O escritor Antônio Calado, num livro chamado Bar Dom Juan, ele dizia que quando o mundo entra em crise, abre-se um bar. A minha pergunta para você é o seguinte: como é que fica a nossa formação agora, durante a quarentena e depois da quarentena? Qual é a importância do boteco para a vida intelectual brasileira? Pô, excelente pergunta, depois, ainda mais com essa sua com esse seu ensaio completo aí sobre a importância do boteco. Eu acho que todo momento estou me ressentindo muito da falta do boteco nesse momento como cronista. Assim, o boteco sempre foi, principalmente nessa crônica de costumes, sempre me alimentou de temas, os debates com os garçons, a própria terapia com os garçons. Então, o boteco ele tem milhares de funções. Agora que a gente está vendo que é mais importante ainda do que qualquer coisa, no cinema, na literatura, quantos filmes não fazemos que fica só na mesa do bar, mas aquilo acaba te alimentando para um futuro filme. Aquilo
vira referência e tal, e assim quanto os livros, etc. Aqui em São Paulo eu tenho assim, a minha turma gravita muito em torno ali da Mercearia São Pedro, que acaba sendo uma espécie de Academia Brasileira das Letras Bêbadas, mas é um lugar onde é um lugar onde saíram, assim, eu vi nascer muitos livros hoje importantes, livros premiados com prêmio Jabuti, tornou muitos autores passaram a ter uma importância na literatura nacional de certa forma, alimentaram seus livros, suas histórias com essas conversas. Então, essa ideia do café, do bar, do boteco, da bodega cubana, isso é uma coisa universal. Pegar a literatura e o cinema do mundo, eles passaram por essa... O cinema argentino é todo muito feito nas tavernas de Buenos Aires. Então, é uma outra universidade, no sentido de conhecimentos universais, de iluminismo, de grandes conversas. Você pode até achar que eu estou querendo limpar a barra da bebedeira do boteco, colocando essa aura que até está parecendo mais escola a escola de Frankfurt. Mas é porque realmente tem essa importância na minha vida, tem essa importância na minha geração. O próprio jornalismo, eu fiz jornalismo, talvez os meus furos, as principais pautas nasceram também no boteco. Então, não posso mal agradecer a essa instância nacional de máxima importância. Maravilha. Ô Chico, só para dizer, num primeiro momento aí algumas perguntas, eu vou ser aquele figura mais fominha com a bola, em termos que é um texto mais longo e tal, porque tem essa questão do projeto educativo, de citar as referências, mas logo mais a gente vai ter um momento de fazer a tabelinha, são perguntas mais diretas, mais objetivas. O presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, ele deu uma declaração sensacional recentemente, né? Eu vou repetir aqui a declaração dele. Chama muito minha atenção, abre aspas, né? Chama muito minha atenção essa ideia que transmitem muitos meios, muitos jornalistas, da angústia da quarentena. É angustiante salvar-se? Angustiante é ficar doente, não se salvar, não preservar a saúde. Angustiante é isso. É que o Estado te abandone e te diga, se vire como puder. Angustiante é o Estado dizer que aqui não está acontecendo nada. Não que o Estado te diga, fique em casa, se cuide, enquanto isso eu vou procurar onde está o vírus. Isso é angustiante, que o Estado não esteja presente aí. Escuto muito esse comentário e quero esclarecer. Ele continua. Eu falo com os especialistas em epidemia e, seguindo a indicação deles, foi que lhes pedi que as crianças tenham um tempo para sair de casa. Que as pessoas tenham um tempo para sair de casa. Estamos em uma pandemia que mata a gente. Dá para entender? Estamos em uma pandemia de um vírus desconhecido. Dá para entender? Estamos em uma pandemia que não tem vacina, não tem remédio. Dá para entender? Fiquem em casa e cuidem-se. E tentem levar isso da melhor maneira possível. Todos podemos sair um pouco, como eu disse da última vez. Mas eu lhes peço, deixe de semear angústia. Ô Chico, você que é um cara muito criativo, como encarar a solidão e, por vezes, até o tédio da quarentena? Cara, primeiro eu acho que foi eu vi essa fala do presidente da Argentina e que inveja dos nossos vizinhos, né? Da forma que o governo argentino lidou com essa questão o tempo inteiro. Ele conseguiu, em vez de ficar com piada de gripezinha e provocações à oposição, ele conseguiu um feito fantástico, que ele conseguiu unir a oposição argentina, a oposição a ele, nessa mesma história. Se uniram para enfrentar essa questão unidos. Assim. A Argentina, o Paraguai é outro exemplo fabuloso. Não morreram 15 pessoas no Paraguai. Sabe? Também nessa linha de que o que vale é o Estado estar unido com as pessoas. E, cara, acho que todos passamos por angústias particulares. Tem dias que você acorda meio sentindo falta ali daquele coletivo. Nós somos muito calorosos no sentido de viver no coletivo. Acabamos há pouco de citar o boteco, etc. Mas nessa hora, a grande história, a grande
peleja é estar vivo, né? Ficar vivo, preservar tua família, principalmente os mais... ter o cuidado com os mais velhos. Essa é a grande história. Depois a gente volta, mais adiante a gente volta para o nosso grande congressamento. Logo depois a gente volta para a nossa festa mais coletiva, sabe? Ficou tão pesada essa coisa e a forma que o governo se comportou no Brasil e como ficou dividido o país, passou-se a taxar quase de comunista quem queria viver. Ah, você quer viver, é quase como você quer viver, você quer se preservar, você é a favor da quarentena, então você é um comunista, no sentido de comunismo como xingamento. Passou quase a criminalizar quem queria cumprir a recomendação da medicina, da OMS, da ciência, sabe? Tivemos um péssimo exemplo ao longo de toda a pandemia, que aliás segue pesadamente. Tivemos um péssimo exemplo do governo, fomos totalmente na linha contrária da Argentina, fomos para brigar, sabe? O governo em nenhum momento foi sábio ou generoso para conversar com a oposição, olha, agora, pelo menos agora, a gente tem uma coisa pesada para enfrentar e vamos tentar conversar e seguir juntos, pelo menos que as políticas públicas, porque o dinheiro público não é do Bolsonaro, nem é do PT, nem é do PSOL, nem é do PSB, nem é do DEM, o dinheiro público é nosso, é da população. Então, que esse dinheiro público fosse usado e bem usado nesse momento para todo mundo, sem esse pensamento pequeno da guerra político-partidária. Os argentinos deram uma aula de como isso é possível. E eles vinham de uma eleição também polarizada, o pau cantou na eleição argentina. Conseguiram, com menos tempo, essa união para enfrentar essa história. Então, você vê o líder da oposição sentado com o Fernandes lá, conversando sobre o melhor jeito se tem mais um mês de quarentena ou não, sabe? Então, que inveja dos argentinos nesse aspecto. Certo. Enfim, eu te fiz essa pergunta porque uma das coisas que salva a gente aí é a arte, né? Enfim, são as séries, a gente acompanhar e a gente ler, enfim, a gente acompanhar as pessoas, os artistas, e a cultura vem sendo muito achincalhada, né, por esse governo. O Chico, ontem, um ícone nacional completou 70 anos. Né? A Sônia Braga, que realizou alguns marcos aí do nosso cinema, entre eles, para citar os mais recentes, o Bacurau e o Aquários, que foram dirigidos aí pelo Kleber Mendonça. Sim. Mas eu queria voltar no tempo, porque esses dias eu estava eu parei para ver um filme, pedi para um amigo meu baixar, e eu comecei a assistir o Eu Te Amo, do Jabor, né? E aí eu tenho duas perguntas a partir do filme, que eu fiquei pensando, puxa, como seria gostoso conversar com o Chico a respeito do filme para ver o que ele acha, né? Primeiro que a trilha de abertura, enfim, que é maravilhosa, é uma guia de narrativa do filme, que é a música Eu Te Amo, né? Se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora. Me conte agora como é de partir, né? Enfim, mas eu queria lembrar que teve um momento que a partir do filme, o que o filme representa hoje, e um momento específico do Chico Buarque na MPB, que é um momento mais recente, que é uma crítica feminista com relação às letras do Chico Buarque. Eu acho que a mesma coisa se enquadra ao filme. Ele fez uma música que fez um certo barulho aí, Tua Cantiga, que ele fala o seguinte: quando o teu coração suplicar, ou quando o teu capricho exigir, largo mulher e filhos e de joelhos vou te seguir. Né? Embora... enfim, acusaram ele dessa questão do machismo, e ele se defendeu dizendo que machista seria se ele ficasse com as duas mulheres. Mas teve uma colunista em específico, eu não me lembro o nome dela agora, que ela falou o seguinte: o lirismo do Chico era anacrônico, ultrapassado. Aí eu pergunto para o outro Chico, o que você acha?
Não, eu acho um pecado dizer isso do lirismo do Chico. Eu acho que até a gente está precisando mais do lirismo do Chico Buarque, porque acho que essa realidade, e eu como cronista assim, de cotidiano, de comportamento, tenho sentido muita falta desse lirismo, não só eu, você já vi o Antônio Prata se queixando, a Tati Bernardi, assim, o Joaquim Ferreira dos Santos, os cronistas de blogs e jornais andam se queixando muito que a realidade, é, colocando um marco aí no mínimo de 2016 para cá, nos sequestrou de um jeito que nós, que éramos os cronistas, digamos, mais líricos do país, assim, estamos perdendo um pouco desse lirismo por conta de fatos. Os fatos estão tão urgentes que todos nós viramos mais articulistas de política do que cronistas líricos. Que eu acho que é até uma pena. Eu me vejo perdendo muito. Eu tento ainda dosar um pouco de lirismo e realidade ali. Eu digo o lirismo também pode ser real. Eu digo essa realidade mais bruta da política e etc. Não, eu acho que eu trato como uma incompreensão aquela crítica. Acho que não tem muito fundamento no Chico. Primeiro que eu vejo aquilo, eu acho meio uma narração. Eu acho até que ele respondeu mal, porque eu acho que ali o narrador ali, eu nem sei se é Chico Buarque. O cara que larga a mulher e vai para o outro, eu não sei se aquilo é Chico Buarque. Eu acho mais que é um narrador. Se coincidiu que é ele mesmo. Então, tem muita assim, incompreensão com a ficção também, né? De você taxar uma coisa muito machista e quando é um personagem que, na verdade, acaba fazendo uma puta denúncia contra o machismo, quando você tem um personagem também muito machista. A gente faz muita confusão, às vezes a gente lê mal um personagem de ficção, seja num filme, seja numa canção, seja numa crônica. Eu acho que às vezes tem algumas confusões. E esse episódio com o Chico, eu acho que foi apenas mais uma confusão. Eu acho um disco lindíssimo, um disco que ele é lírio, que ele é muito político também, quando ele fala das galeras do subúrbio que invadem as praias. Ali talvez tenha as nossas imagens políticas mais grandiosas dos últimos tempos, sabe? É atualíssimo. Ali ele tem uma conversa, um diálogo com o rap. Ele se atualiza com aquelas imagens que ele é tão jovem quanto um rapper, sabe? Ali, eu acho que ele tem no disco inteiro. O disco é muito novo, nada, zero ultrapassado. Não considero isso. A geração toda dele, não tem ninguém ultrapassado. O Caetano, você viu o que está fazendo, Gil, todo mundo. Está todo mundo muito bem, aliás. Tá. Enfim, eu vou pular aqui porque eu queria continuar falando do Eu Te Amo, mas como você falou Não, vamos voltar. Eu esqueci o Eu Te Amo. Não, vamos falar sobre isso, pô. Não, mas olha só, é porque você falou do lirismo 70 e eu anos achei. da Sônia Braga, não pode deixar passar assim. O De filme maneira nenhuma, né? eu adoro o filme, o personagem do Pereio, que um personagem pesado, com toda a carga, aquela carga do canalha nacional, né? Mas também com um pouco de lirismo, mas aquilo é aquilo denuncia e diz o que éramos naquele período não sei, o filme é anos 80, 81. né? 81. 81. Aquilo é um retrato total do homem canalha brasileiro naquele período, assim, uma puta crônica nesse sentido. Eu lembro, eu vi esse filme no Cine Astor, no Recife. É um cinema que não existe mais. Acho que ele fechou ali nos anos 90, mas foi eu lembro a exata situação. Eu morava lá numa pensão perto do cinema, a exata situação de como eu fui com vontade de ver esse filme, assim, porra. E ver ainda mais cinema à tarde, né? Que é a vingança total contra o capitalismo, contra tudo. Aí eu vejo cinema à tarde, porra, sabe?
Não, maravilhoso, maravilhoso. Tem um momento no filme que ele fica naquele apartamento incrível, né? Meio futurista, todo exagerado, aquele apartamento, andando, falando no telefone. E tem um momento que ele está falando com o patrão dele. Enfim, para quem não sabe a história, ele levou um chifre da personagem da Vera Fischer, né, que abandona ele pelo médico dos dois, e aí ele Sim, se apaixona pela Sônia Braga, que diz que é uma prostituta, mas não é, ela faz letras na PUC, né? sim, sim. Ele se apaixona por ela, enfim, tem toda a relação deles numa espécie de ressaca do milagre brasileiro, né? Mas tem um momento lá do filme que eu pensei na atualização dele, queria saber sua opinião, uma impressão minha só, não é bem um juízo. Que ele está falando no telefone, ele vira pro patrão dele, ele fala assim: escuta, esse país é uma churrascaria. Né? O Brasil é uma churrascaria. E eu fiquei pensando, puxa, a churrascaria não é necessariamente, não é esteticamente bonito, né? Sim, sim. A churrascaria é uma coisa até meio boçal, meio agressiva. Você tá 5 minutos que você comeu uma carne, chega o sujeito com outra, e é Sim, sim. cerveja, é vinho, a gente faz toda uma mistura. Aí eu tô pensando aqui, porque eu fiquei matutando a ideia de churrascaria como se fosse uma espécie de estética kit, que poderia representar a estética bolsonarista, que é como se fosse, na minha impressão, assim, uma espécie de transformar o Brasil numa grande Barretos. Sabe? Como se a gente fosse transformar o Brasil numa grande Barretos. Eu queria saber, você acha que existe uma estética bolsonarista? Porque, enfim, ética. A gente corre o risco de fechar assim uma estética e corre o risco de ser injusto com até com muito comuna por aí que ama uma churrascaria, ou que ama uma dor de corno ouvindo um sertanejo. Sempre que a gente fecha uma questão dessa, assim, incorremos nesses erros assim. Mas há uma simbologia forte nisso no, nos rodeios, um pouco na vaquejada do Nordeste, um pouco, né, desse universo do agronegócio. Dá para traçar uma imagem aí sociológica. Mas o Brasil é tão maluco, né, que a gente acaba sendo muito injusto com muita gente. Assim. Eu vejo sempre, toda vez que começa uma live aí de um sertanejo, sempre tem esse debate e uma associação 100% ao mundo bolsonarista. E às vezes ele comete um erro tremendo. Eu fico imaginando Sim, os meus milhares de primos que amam sim. Sim. aquela música e são querem saber de tudo na vida, menos de ver a cara do Bolsonaro. Entendeu? Então, tentar fazer trazer do campo estético para colar num candidato X ou num presidente X, Y, sempre corre um risco de cometer. Aí eu não sei o tamanho a margem da cota de injustiça que a gente estará cometendo. Mas o que o próprio Bolsonaro busca é colar a essa imagem. É a imagem do agronegócio, dos evangélicos. Ele tenta. Tem uma coisa aí que é muito naquela bancada do boi, da bala e da Bíblia. Aí você já incorre noutra injustiça. Minha mãe, que é evangélica, ela não quer nem Uhum. ouvir falar da palavra Bolsonaro na casa dela. Entendeu? Então a gente sempre incorre. E quando fala em evangélico, assim, eu conheço vários pastores hoje que não querem nem saber de bolsonarismo. Então, isso não é tão automático como a gente imagina. E o Brasil é esse país gigante, com milhões de pessoas. Não dá para você colar a imagem em todos. Mas, volto a repetir esse exemplo da minha mãe, é evangélica Claro, claro. pelo menos faz muitas eleições que ela não quer saber da direita nem passar na frente da casa dela. Mas o que o próprio Bolsonaro busca, talvez o mais correto seria dizer que ele quer fazer esse retrato dele, firmar como o cara do sertanejo, do agronegócio, do evangélico mais, digamos, fundamentalista. Ele busca essa imagem. Se apropriar um pouco disso, né? Eu não te ouvi agora. Parece que ele quer se apropriar um Sim, pouco sim, 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 sim. dessa imagem, né? Pronto, você matou, exatamente. Ele É. quer fazer uma apropriação dessa imagem, desses valores que a gente acabou
de falar agora. Eu queria continuar ainda com você no ambiente do cinema e para indicar para quem está nos acompanhando agora, a SP Cine abriu, recomendo muito, uma mostra, e é gratuito, uma mostra gratuita do Rogério Sganzella, né? Digamos aí, o Bamba do cinema marginal. Né? Tem um documentário que ele fez, BR, bem maluco, que é sobre um show que salvo engano, o João Gilberto fez com o Caetano, fez com o Gil. E aí eu queria lembrar uma música que o João Gilberto canta aqui, que ele fala o seguinte: Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Né? Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe, vive dizendo que o samba é vexame. Para que discutir com madame, né? Antes era o samba, hoje é o rap como música e o hip hop como estilo de vida. Por que a arte incomoda tanto os poderosos? Sempre foi os artistas, toda a produção de arte, não só no Brasil, no mundo inteiro, sempre eu acho que sempre sai, inclusive à frente das oposições, da oposição convencional do partido político. Os artistas, acho que são os primeiros a chegar na ferida mesmo, com críticas mais contundentes. Tem a liberdade de não pertencer a uma cartilha de um partido Y, X, então isso dá mais liberdade ainda para a crítica, seja no discurso, numa entrevista, ou no que é mais forte, no que eles fazem de melhor, que são as músicas, os filmes, os livros e etc. Então, há um papel histórico, né, do artista como antena do que está acontecendo no país. E, normalmente, é o artista que se antecipa e que dá aquela porrada. Para pegar o cinema mesmo, o cinema inteiro estava... eu via meus amigos do universo cinema muito mais sensíveis e temerosos e sabendo mais proféticos. Se bem que para saber o que ia acontecer com o Bolsonaro não precisa ser tão profeta, mas o cinema mesmo já estava completamente dentro da discussão de que poderia ficar sem Ancine, poderia ficar sem as leis de fomento no Brasil inteiro. Os meus amigos de cinema, nesse sentido, eles acenderam a luz vermelha ali, desde a campanha, e já traçavam esse cenário que a gente está vivendo hoje. Tá. Que era impensável, que eu acho que se tivéssemos eleito qualquer um candidato que não fosse o Bolsonaro, as coisas continuariam com grau, com pequenas variações, a variação para cá, a variação para lá, mas você não teria a destruição do cinema e da cultura como tivemos agora. Porque está ameaçado da Cinemateca a possibilidade de porque falar nos cineastas consagrados, tudo bem, tem que ser falado e eles precisam fazer novos filmes. Mas você está matando principalmente a possibilidade do cara que está começando a fazer seus primeiros curtas-metragens, sabe? Então é muito pesado o que a gente está vivendo, não só para a ideia de cultura. Que eu estou lembrando do universo do cinema como quem sentiu primeiro que ia ter uma desgraça grande aí na história. Há um desmantelamento completo, né? Enfim, não tem uma noção, ou até tem, e aqui a cultura é um direito, a cultura é um alimento do espírito, e você acaba, né, proibindo que esse alimento chegue para quem gosta, para quem precisa dele. Todo mundo precisa. A prova está aí, a pandemia, enfim, a gente necessitando de arte nesse momento, e uma campanha inteira para um esgotamento, desde do fundo setorial, mas até o pessoal do teatro, o pessoal da dança, que foram os primeiros a parar, né? Sim. E vão ser os últimos a voltar. Enfim, você tem toda a razão. Sim. E acho que é uma burrice, até do ponto de vista, sei lá, turístico, econômico. O cinema brasileiro, o
o que o cinema brasileiro fez nos últimos festivais, mundo afora, Cannes, etc., é, com Bacurau, com A Vida Invisível do Karim, sabe? O que o cinema brasileiro tem feito para a imagem do país, para a indústria mesmo, para virar uma indústria séria, com dinheiro, com emprego, né? Emprega muita gente. Sabe? Era importantíssimo manter, era importantíssimo que tivesse mantido até desse ponto de vista. Digamos que ele não gosta de cinema, de arte, isso aqui, mas, pô, isso tem uma história lá fora. Nosso cinema tem um repertório, sabe? Temos um lugar no mundo, estamos bem situados na história. Vamos manter isso. Nada. Ô Chico, eu tenho uma questão aqui que eu não posso fugir, até porque eu quero trazer a brasa para minha sardinha aqui, mas você, como uma figura das letras aí, deve gostar também. Eu separei aqui, embora eu editei, espero que ele me perdoe lá de cima, um textinho do Antônio Cândido, né, falando a respeito do Adoniran Barbosa. Se você me permite, eu quero ler um trechinho aqui. Por favor. Ele diz o seguinte: o Adoniran Barbosa é um grande compositor e poeta popular, expressivo como poucos. Mas não é Adoniran nem Barbosa, e sim João Rubinato, que adotou o nome de um amigo do Correio e sobrenome de um compositor admirado. A ideia foi excelente porque um artista inventa, antes de mais nada, a sua própria personalidade. E porque, ao fazer isto, ele exprimiu a realidade tão paulista do italiano recoberto pela terra e do brasileiro das raízes europeias. Adoniran é um paulista de cerne que exprime a sua terra com força da imaginação, alimentada pelas heranças necessárias de fora. Já tenho lido que ele usa uma língua misturada de italiano e português. Não concordo. Da mistura, que é o sal da nossa terra, Adoniran colheu a flor e produziu uma obra radicalmente brasileira, em que as melhores cadências do samba e da canção, alimentadas inclusive pelo terreno fértil das escolas, se alia com naturalidade às deformações normais do português brasileiro, onde Ernesto vira Ernesto, em cuja casa nós fumo e não encontramos ninguém, exatamente como todo esse país. A nossa cidade, que substitui a São Paulo estudantil e provinciana, foi a dos mestres de obra italianos e portugueses, dos arquitetos de inspiração neoclássica, floral e neocolonial em camadas sucessivas. São Paulo dos palacetes franco-libaneses do Ipiranga, das vilas uniformes do Brás, das casas meio francesas de Higienópolis, da Salada da Avenida Paulista. São Paulo da 25 de março dos Sírios, da Caetano Pinto dos Espanhóis, da rapaziada do Brás, na qual se apurou um novo modo cantante de falar português. O Chico parece que caiu. Vamos aguardar, ele voltou. Na qual se apurou, continuando aqui, Chico, um novo jeito de falar português. Essa cidade que está acabando, que já acabou com a garoa, os bondes, o trem da Cantareira, o Triângulo, as cantinas do Bexiga, Adoniran não deixará acabar. Porque, graças a ele, ela ficará vivamente com a nova, mas, como quarto do poeta, também intacta, boiando no ar. A sua poesia e sua música são ao mesmo tempo brasileiras, em geral, e paulistanas em particular. Sobretudo quando entram, quase sempre discretamente, as indicações do lugar. Alto da Moca, Casa Verde, Avenida São João, 23 de Maio, Brás, o remoto Jaçanã, né? Quando não há essa indicação, a lembrança de outras composições, a atmosfera lírica cheia de espaço, que é a de Adoniran, nos fazem sentir por onde se perdeu Inês, onde o desastrado Papai Noel da chaminé estreita foi comprar bala mistura, em algum lugar de São Paulo. Adoniran é o homem de São Paulo entre as duas guerras, lírico e sarcástico, malicioso e logo emocionado, com o encanto insinuante da sua antivoz rouca, o chapeuzinho de aba quebrada, sobre a permanência do laço de borboleta dos outros tempos. Ele é a voz da cidade. Talvez a borboleta seja mágica. Talvez seja a mariposa que senta no prato das lâmpadas e se transforma na carne noturna das mulheres perdidas. Talvez João Rubinato não exista, porque quem existe é o mágico Adoniran Barbosa, vindo dos carregadores de café para inventar no plano da arte a permanência da sua cidade e depois fugir, com ela e conosco, para a terra da poesia, ao apito fantasmal do trenzinho perdido da Cantareira. Guardadas as devidas proporções, a gente tinha lá no Rio de Janeiro um cara que cantou o Brasil também, cantando o seu particular, o Aldir Blanc. Eu te pergunto, o Brasil, Chico, com Z,
Não conhece o Brasil? Cara, falta muito para conhecer, né? Falta muito, mas por isso que é importante você estar aí com o Antônio Cândido, porque o Brasil conhece menos ainda o Antônio Cândido, que é esse brasileiro importantíssimo. Essa semana eu reli muito, semana passada eu reli muita coisa dele sobre, porque eu ia dar um curso de crônica e ele tem uns ensaios muito bons sobre o gênero crônica e tal. Passei muito pelo o seu Antônio Cândido. E aí você falou a Dona Irã, Aldi Blanc. Cara, a gente tem que fazer um curso completo desses caras todos os dias, até para a gente reivindicar, vá no cartório e dizer, ó, eu sou brasileiro mesmo, eu tô com esses caras. Sabe? Isso é muito importante. Outra coisa brasileiríssima, enquanto você falava, apareceu aí o Rivelino, o nosso craque de 70, reizinho do parque. Ele passou aí para deixar um abraço. A gente esquece muito, né, dessa ideia de brasilidade. Enquanto você falava do texto do Antônio Cândido, eu lembrei do outro texto que passeia por essa geografia sentimental de São Paulo, no livro Perus, Malagueta e Bacanaço, do João Antônio. João Antônio. Do João Antônio, que passeia. Ele gostava, ele amava muito, gostava muito do Adoniran também, e ele passeia numa geografia parecida. Claro que ele está mais no Boteco da Sinuca e tal, mas passeia nesse mundo, nessa geografia aí, Brás, Bexiga, a barra funda dos bailes black, que de certa forma influenciou muito o nascimento e a formação do rap na cidade de São Paulo, da música negra no geral na cidade de São Paulo. O João Antônio passeia muito por esse mundo aí com os boêmios, com a gente da noite, com os chamados feios, sujos e malvados, né? com os rejeitados da sociedade e tal. E esses caras aqui. Bom, pessoal, Chico caiu, deve estar voltando em alguns segundos, assim espero. Vou pedir um pouco a paciência de vocês, permaneçam conosco, por gentileza, viralizem, né, compartilhem, acompanhem as nossas páginas no Facebook, no Instagram, entrem lá na nossa página no YouTube, né, que a gente vai colocar uma série de vídeos, de indicações bibliográficas, de links com trechos de filmes, enfim, a ideia é criar um acervo digital, educativo, cultural, para que vocês possam acessar. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o Chico aqui, só um minuto. Chico voltando. Pô, tava falando em nome de tanto peso aqui que caiu o negócio. Aldir Blanc, Adoniran, mesmo na mesma pergunta. É muito pesado, muita importância, né, claro. da música. E não só da música, esses caras extrapolavam, né? Eles são. Porque você pega. O Aldir também era cronista, inclusive cronista de jornal. O Adoniran é um personagem de São Paulo, é cronista da cidade, é ícone, são caras muito grandes, né, para a importância de suas cidades e do país. Chico, eu queria, a gente está falando, já que a gente está falando de peso pesado, eu queria te ouvir, e para mim é um privilégio, uma oportunidade, para todos que estão nos acompanhando aí também, você falar um pouco de duas grandes figuras, salvo engano, foram uma das primeiras que começaram a ganhar antes, né, no mundo da literatura, no mercado editorial, começaram a ganhar antes publicaram vários livros, fizeram sucesso, são talentosíssimos, mas começaram a ganhar antes, depois, para publicar, e dois feras que nós perdemos aí, mestres do conto,
vamos dizer assim, que é o Rubem Fonseca e o Sérgio Santana. Queria te ouvir um pouco se você gosta, o que você acha desses figuras, né, de peso da nossa literatura aí no campo do conto. Ah, sim, cara. Não, o mais maluco é que o Rubem Fonseca não foi a Covid, mas o Sérgio Santana é vítima direta da pandemia, né? E ele andava muito chateado, revoltado, puto, para usar a expressão mais sensata, com o governo. Ele tinha feito diariamente, assim, em rede social, verdadeiros manifestos da indignação dele em relação ao que a gente vive em termos de política pública de governo, do governo federal em relação à pandemia. Cara, eu sou assim, fã dos dois. O Rubem Fonseca sempre foi aquele cara que eu ficava esperando os livros, ia comprar e queria ser da fila dos primeiros leitores. Assim como a gurizada fazia com o Harry Potter, eu fazia com o Rubem Fonseca. Dormir na fila para pegar o livro lá na livraria. E um tempo eu humilhava todo mundo, porque eu trabalhava numa livraria no Recife, a Livro 7. Então eu pegava antes de todo mundo, na caixa. É muito importante na minha vida de leitor. O Sérgio Santana também. O Sérgio Santana ainda tem um detalhe que acho que é o nosso grande contista, porque fixou-se muito no conto. E ele tem uma coisa que me pegou muito, que eu gosto muito, que é uma coisa que eu tenho estudado e quero explorar muito isso, que é futebol e literatura. E o Sérgio Santana, ele tem, na minha humilde avaliação, os melhores textos de ficção com o futebol ali de fundo ou como cenário muito importante. Você pega o Páginas Sem Glória, que é uma novela... Maravilhoso, maravilhoso. Que conta a história do craque Zé Augusto, um craque descoberto numa pelada de Copacabana, depois vai jogar no Bom Sucesso, depois acaba no Fluminense e tal. No Fluminense, que é o time do Sérgio Santana. Você pega aquele conto dele, O Último Minuto, que é genial, sobre a falha de um goleiro. Ou então tem mais um naquela coleção 11 em Campo, organizada pelo Flávio Moreira da Costa, que chama Na Boca do Túnel, que também é outro grande... Está nas antologias também do Sérgio Santana. Então, ele tem essa particularidade, assim, dentro dos monstros do conto do Brasil, que aí Rubem Fonseca, Dalton Trevisan, o Sérgio Santana completando o ataque desse time, ele ainda tem essa característica de ter explorado isso, que é um tema que o Brasil trata ainda muito pouco. Hoje você tem grandes livros, você tem o livro do Sérgio Rodrigues, o Drible, que é sensacional, e eu gostei de ver o próprio Sérgio dizendo de como o fato do Sérgio Santana explorar o futebol, como ajudou e como influenciou e como acabou... como favoreceu a escrita do livro dele, do livro Drible do Sérgio. Então, essa particularidade do Sérgio Santana ainda me faz gostar muito mais dele ainda. Né? Maravilha. Chico, a gente está falando de futebol, aqui eu não posso deixar de mencionar, enfim, eu acompanhei aí várias lives suas, li textos seus para a gente poder bater esse papo aqui, e cansei também de encontrar aí na Boemia, dividindo o copo com o Sócrates, né? E aí eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, o que você acha das torcidas agora, embaladas pela essa questão da democracia corintiana, nas manifestações antifascistas, e se o futebol é o veneno remédio do Brasil? Ótima pergunta. É bom lembrar do Magrão mais uma vez. O Sócrates, ele tinha
um pouco antes de morrer, ele estava indo ele foi a umas reuniões na Gaviões. Tinham convidado ele lá para falar de futebol como cultura nacional, a simbologia do futebol, falar umas viagens mais filosóficas em torno do futebol. E, claro, falar muito do Corinthians, óbvio, que era na Gaviões. Mas ele sempre ficava com essa história que pô, a torcida organizada ainda vai fazer muita coisa pelo Brasil, porque imagina uma organização que mexe com a paixão de todo mundo, que tem uma facilidade de organização maior do que qualquer sindicato do universo. Então, assim, ele pensava muito nesse capital político que uma torcida organizada tem. Ele preferia acreditar nisso do que demonizar a torcida organizada, que, claro, que já andou cometendo alguns desvios em alguns momentos da nossa história recente, mas ele acreditava muito mais nessa torcida organizada como ela nasceu, né? Porque a torcida organizada no Brasil todo, mas muito aqui em São Paulo, ela surge ali no momento muitas surgiram naquele momento da anistia, naquele momento do final da ditadura, que já estavam pedindo anistia para os presos políticos que estavam fora do país, e desembocam todas juntas na campanha das diretas. Então, isso não é uma invenção de 2 domingos atrás, a torcida organizada com essa força política nas ruas. Temos aí a Gaviões, a Jovem do Santos, estava muito nessa campanha da anistia e na campanha também das diretas. Então, essa história da torcida organizada como mobilizada politicamente não é uma invenção de hoje, mas cara, é um dado novo na parada. É genial que no momento que até é polêmico você aconselhar alguém para a rua ou não, é complicado, né, do ponto de vista de saúde também, mas que esses caras encorajadamente tenham se organizado e foram vanguarda agora. A direita tomou as ruas no Brasil há muito tempo. A direita é quase monopólio, virou monopólio da direita a rua. O grito público, a reivindicação pública, está na rua, virou uma coisa de direita, que é inconcebível. E acho que as torcidas colocaram um pezinho de novo na parada e eu acho que abriram a avenida de novo para ter participação mais à esquerda e no real, contra esse governo de agora, né? Acho que eles deram um bom, para usar a linguagem de futebol, um baita pontapé para reiniciar essa coisa toda. Porque os caras têm história, eles têm não adianta a gente querer demonizar a torcida organizada e pegar as torcidas organizadas por uma violência aqui, outra ali, mais recente. Não. Pega os caras lá na Praça da Sé, no Comício das Diretas, ou nas arquibancadas do Pacaembu e do Morumbi, pedindo o fim da ditadura militar. E sempre abriam as faixas, ia lá um batalhão de polícia, fechava a faixa, abria de novo, ficava naquela teimosia, mas já eram as torcidas organizadas que estavam lá. Chico, você nasceu no Ceará, mas conhece como ninguém a vida intelectual aí pernambucana. Eu trouxe 2 livros aqui de grandes pernambucanos, né? O sociólogo Chico de Oliveira, que é um pouco a história que ele conta aqui. Ele conta a história de Pernambuco, de Recife, né? A noiva da Revolução. E eu trouxe aqui também o Álvaro Lins, que eu queria ler um trecho para você e aí depois te perguntar. É um livro que o Álvaro Lins fala de 7 escritores, né, do Nordeste. O Álvaro Lins, um crítico literário desses dos bancos, e segundo, escrevia nos grandes cadernos, né, enfim, nos segundos cadernos, chamado, né? E o Antônio Cândido falava que era o crítico mais elegante da época. E aí tem um texto dele aqui que chama Depoimento sobre a Morte Próxima do Nordeste. Como eu falei do Chico de Oliveira, estou falando de outro pernambucano, e aí tem um trechinho que ele diz assim: de um lado, a capital com a sua civilização em grande parte artificiosa e postiça,
com as suas obras de fachada, com seus requintes de cultura e conforto, com a sua elite que fala inglês e francês nos cassinos. Do outro lado, o interior com as suas populações cobertas de privações e necessidades, com seus trabalhos pouco produtivos, porque realizados em condições desfavoráveis, com as suas existências sem perspectivas e sem horizontes. Chico, por que o Brasil e a política brasileira ouve tão poucos nordestinos? Sempre tem uma dívida histórica nesse sentido de voltar o ouvido um pouco mais para o Nordeste. Aí dentro do próprio Nordeste você já tem divisão assim, de a faixa litorânea ser mais ouvida, mais festejada, o sertão ficar sempre foi muito maltratado, ou só tratado na base da esmola durante as grandes secas. E isso mudou. Eu acho que tem um momento que eu achava que ia continuar para sempre, mas vai parecer um hiato na história do Brasil, que é o momento de governo Lula. Há um tratamento diferenciado. Esse momento eu acho que muda um pouco essa cara das políticas públicas. O Nordeste muda muito assim, com os programas sociais. Eu acho que há uma mudança dessa coisa de ser muito concentrada no litoral, passou a ser mais democrático e foi um pouco... se espalhou por toda a geografia do sertão, né? Você sai do litoral, você vai para o agreste, você vai para a zona da mata, você vai para o sertão. Então, foram políticas mais espalhadas. Não virou um paraíso, não foi uma revolução de 1917, mas foi uma grande mexida, uma grande história. Mas logo depois, historicamente, a gente retoma a mesma história. O Nordeste relegado. Agora até o Banco do Nordeste vai para a mão do Centrão, que é um banco de políticas públicas muito importante para a região. Vai voltar para piores políticas que se pode pensar. Você tem um governo que não tem ideia do que é a região, simplesmente não tem ideia, nem quer saber, não quer conhecer, e tem raiva de quem conhece, sabe? Não conhece a história. Como você citou aí, A Noiva da Revolução. Esse livro é maravilhoso, que ele conta a história de como Pernambuco fez a Revolução de 1817, 5 anos antes da independência do Brasil. E ainda bem que esse livro virou um hit assim, em Pernambuco. Ele tem também ele em história em quadrinhos. Ele foi bastante lido. É um livro muito importante lá. Mas você tem de novo assim um governo federal que fica tratando a região assim como se quase não fosse o país. O que você vê agora, o esforço dos governadores nordestinos, que felizmente estão muito unidos assim, em forma de consórcio, inclusive para fazer compras nesse momento de pandemia, tentar fazer compras que o governo federal, o Ministério da Saúde, acaba não cumprindo. Então, você tem o Miguel Nicoleles, o cientista Miguel Nicoleles, ele está fazendo um trabalho genial para a região do Nordeste, com monitoramento da Covid-19, um trabalho profundo, um trabalho que devia ser feito no país inteiro. Mas o cenário é o Nordeste gritando de novo para ser atendido por governo federal, sendo tratado ali como terceira categoria, coisa que eu não imaginava que a gente pudesse ter de novo esse retrocesso. Temos um presidente da República que, quando fala em nordestino, ele fala com aquelas caricaturas, as caricaturas mais idiotas do universo. Ele fala da cabeça grande do cearense, preconceituoso, né? Bichinho com fome, preguiçoso, sabe? Então, baixou o nível de uma forma, cara, que mas tem que se louvar essa união dos governadores do Nordeste. E também eu acho que
que o nordestino não vão deixar mais, não querem mais ser alvo só de piada ou serem pintados como aquela caricatura do bichinho, do coitadinho e etc. Sabe? Tá. Chico, nós temos aí mais 5 minutinhos para encerrar. Antes das suas considerações finais, já queria te agradecer, mas eu não posso perder aqui a oportunidade de finalizar com um textinho, antes das suas considerações, e já te agradecendo, do Solano Trindade, um poeta que viveu muitos anos no Embu das Artes. Né? E é um poema dele que diz assim: nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido, irmãos, nem tudo está perdido, amadas. O sol voltará a nos trazer calor. Esta é a mensagem nova que o poeta nos traz, para que desperteis para a luta na hora da vossa angústia, irmãos e amadas do meu século. Se os poderosos cada vez mais escravizam, os oprimidos lutam por liberdade. É maior a esperança de libertação. Nem tudo está perdido, amigos, nem tudo está perdido, camaradas. Há medíocres, imbecis, preconceituosos, mas é grande o número dos puros, dos simples, dos que creem no amor. A água não secou em todos os rios, nem todas as mulheres são estéreis. Se alguns ainda querem guerra, é grande a esperança da paz. Nem tudo está perdido, irmãos, nem tudo está perdido, amadas. Chico Sá, muito obrigado. Pena que pouco. Não, mas acabamos no melhor nível possível. Solano Trindade, cara, amo. Tive a chance de conhecê-lo. Resenhei os livros, as antologias que foram saindo com a obra dele. Ele antecipa, de certa forma, muito o linguajar do rap nacional. Foi o primeiro poeta que eu vi usar o tratamento humano para os irmãos negros, sabe? Tá lá na obra do Solano Trindade. E o autor daquele famoso poema tô com fome, tô com fome, tô com fome. Fome. Tem gente com fome, tem gente com fome. Imitando o barulho do trem. Que é um pouco uma conversa com o poema do Manuel Bandeira, que tinha café com pão, bolacha não, café com pão, bolacha não. Sensacional, acabamos muito bem. Maravilha, Chico, agradeço pela paciência. Eu espero que isso passe logo e você está convidadíssimo a estar aqui presencialmente na Casa de Cultura do Parque. Quero agradecer a todos e a todas, dizer que a Casa de Cultura do Parque oferece oficinas artísticas, educativas, exposição, filmes, e quero contar com vocês na nossa live da próxima quinta-feira, que vai ser sobre cinema, com a Grace Passou, Afonso Shoa, grandes cineastas, dessa vez via Facebook. Muito obrigado, Chico. Um abraço fraterno e abraço a todos e a todas. Até a próxima. Obrigado a todos, querido.